mãos sobre o seu coração nesta noite. Fala assim comigo: em teus braços, Senhor, eu encontro o meu descanso. Em teus braços, Jesus, eu encontro a paz. Espírito Santo de Deus, entra neste momento, nesta casa, neste corpo que é teu. Espírito Santo, neste momento, eu clamo ao Senhor, visita o meu lar. Espírito Santo, visita nesta hora a minha família. Oh Espírito de Deus, eu preciso da sua presença. Eu preciso descansar em teus braços. A minha família precisa descansar em teus braços. E neste momento eu entrego em tuas mãos, em teus braços, oh meu Deus, o meu ser, a minha família e a minha casa. Em nome de Jesus, recebe e vá abençoando. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Faz morada em nós, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus. Aplauda com alegria ao Senhor. Em dele graça, glória, louvor. Porque este é o dia em que fez o Senhor. Alegremos-nos nele, no nome do Senhor Jesus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia no Velho Testamento, Josué, capítulo 24, do versículo 14 em diante. Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Amém. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vai lá, depois de Deuteronômio, você encontra Josué. Capítulo 24, versículo 14, que diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrate, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao... Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos. E entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor,
porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmo de que escolheste o Senhor para o servir, e disseram: nós somos. Glória a Deus. Chegou o momento da nova aliança com Deus. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Palavras gloriosas do nosso Deus para a igreja santa e amada de Jesus. Mas, amados irmãos, antes de entrarmos aqui na explicação, na explanação, antes de meditarmos nesta palavra, veja que Josué, ele lembra ao povo. Josué, aliás, faz um desafio ao povo e diz: olha, lembre-se que o Deus que vocês servem é um Deus zeloso. Talvez, se vocês o desafiarem, ele possa vir e os consumir. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que vocês estão pedindo? E eles disseram: é assim, eu quero servir ao Senhor. Que nós possamos nessa noite dizer: eu quero servir ao Senhor, porque é esse Deus que tem me abençoado e me tem guardado. Há pessoas, irmãos, que vão atrás de Jesus e elas chegam machucadas, feridas, muitas das vezes angustiadas e sem esperança. Porém, quando Deus trata esta pessoa, cura as suas feridas, quando Deus vai ao seu encontro, coloca ela no braço, acolhe, trata, e ela se sente melhor, ela acaba depois abandonando o Senhor, porque conseguiu aquilo que ela queria. E a palavra de Josué ao povo de Israel foi justamente em relação a isso. Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver que Josué anda com Deus, e Deus fala com Josué: Josué, reúna o povo, chame o povo, porque eu quero falar e lembrar a este povo tudo que eu já fiz por ele e para eles. E veja como é gostoso quando Deus nos chama para aquela conversa particular. E talvez Deus hoje esteja te chamando para esta conversa particular, para esta conversa com você e somente Ele, e a presença do teu advogado Jesus Cristo e do Espírito Santo, que é o teu intercessor e o teu consolador. E Deus chama Josué e começa a andar com ele e diz: Josué, eu quero que você reúna o povo, e que você também faça-o lembrar do seguinte: fui eu quem chamei a Abraão, a qual eles se dizem filhos. E fui eu, o Senhor, quem peguei a Abraão de Ur dos Caldeus, filho de Tera, e levei a essa terra, a nova Canaã. Faça ao povo, Josué, lembrar-se de que fui eu que estive com eles até o momento em que eles foram conduzidos ao Egito. E fui eu, com braço forte, que os tirei de lá e os conduzi para a terra que emana leite e mel. Josué, lembra este povo que foi diante do Mar Vermelho, onde eles viram seus inimigos atrás, Faraó, e o Mar Vermelho à frente, que eu dei ordem ao meu servo Moisés,
E ele, tocando as águas, o mar se abriu e este povo pôde passar pisando em terra seca. Josué, parece que muitas das vezes o meu povo tem se esquecido de que eu estive ao seu lado, que foi durante o caminho pelo deserto que eu os conduzi. E eles que estavam ali, a saber, Balaque, assalariou um homem chamado Balaão, para que profetizasse sobre vocês, para que vocês fossem destruídos e consumidos. Mas Josué, quando Balaão abriu a sua boca, eu estava dos céus. E quando Balaão tentou profetizar palavras malignas, as palavras que Balaão profetizou foram palavras de bênção sobre a vida do povo de Israel. Porque este povo serve um Deus que transforma maldição em bênção. Será que esse povo esqueceu, Josué? Será que esse povo esqueceu? Irmão, pasme, muitas das vezes nos esquecemos. Não existe coisa que nos faça nos esquecer do amor e da graça de Deus do que um momento de tribulação. Às vezes falamos, mas Deus, aonde o Senhor está? Mas também há outra coisa que faz o povo se esquecer de Deus, quando ele está em tranquilidade. Quando ele está gozando das suas riquezas, quando ele está desfrutando daquilo que o Senhor deu, parece que a sua memória se vai. E ele se esquece daquele que o salvou e que o tomou pela sua mão. E Deus fala a Josué: Josué, lembre-se de quando este povo estava para conquistar a grande cidade de Jericó. Eu mandei com que o povo rodeasse a cidade, que ninguém gritasse, não falasse nada. E foi no último dia, a sétima trombeta tocando, ao sétimo dia, quando a trombeta tocou, que esse povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram diante dos seus olhos. Grita ao teu Deus. Não se esqueça que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, meus amados, em 1 Coríntios, ele nos escreve e faz lembrar também ao povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 27. Irmãos, pensem nos que vocês eram quando foram chamados. O apóstolo Paulo diz: ei, filho de Deus, filha de Deus, pense no que você era antes de vocês serem chamados. Pessoas que eram feridas, maltratadas, mas antes de serem chamados, pense no que você era e onde Deus te levou. O apóstolo Paulo diz: vocês não eram sábios, vocês não eram poderosos, vocês não eram nobres, mas Deus os chamou, tornando aquilo que era loucura para os homens em sabedoria de Deus. Oh, como somos ingratos e nos esquecemos do amor de Deus e da graça de Deus para conosco. Como temos memória fraca. Basta vir uma dificuldade, um problema, e nós dissemos: aonde está Deus? Que se esqueceu de mim. Basta estarmos regalados, desfrutando das coisas dessa vida, e nós colocamos logo outros deuses diante daquele que nos salvou e que nos criou. Precisamos sempre avivar a nossa memória. E foi isso que Deus estava falando ao povo. E foi isso que Josué disse: olha, se vocês quiserem, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e somente a Ele prostraremos louvores e o adoraremos. Só Ele, somente a Ele. Por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Lembre-se de quem você era e aonde Deus te trouxe. Precisamos viver esses momentos. Precisamos refletir: Senhor, quem era eu? E aonde Deus tem me colocado? Deus não nos chamou, irmãos,
para vivermos tão somente regaladamente, não. Ele disse à sua igreja: vocês vão passar por aflições, mas tenham ânimo, ou seja, tenham alegria. Eu venci o mundo, disse Jesus, e vós também irão vencer. Assim nós entendemos. Jesus disse: eu venci o mundo, mas nós entendemos que se Jesus vencer o mundo, nós também venceremos, porque nós somos o povo seu e ovelha do seu pasto. Amados, queridos, Igreja Santa do Senhor, às vezes quando aceitamos a Jesus, e há um mero engano das pessoas em pensarem que tudo está resolvido. Muitos dizem: agora eu aceitei a Jesus, as coisas estão resolvidas. Eu aceitei a Jesus, então dizem aí, alguém prega, o pregador fala, os pastores, os irmãos dizem que Jesus pode todas as coisas, então eu não vou passar por dificuldade. Mero engano. Mas se eu aceitei a Jesus e a Bíblia fala que ninguém pode contra ele. Mero. Escute uma coisa e guarde no seu coração, filho de Deus, filha de Deus, você que está me ouvindo. Guarde isso no teu coração. O maligno, ele nunca deixará de tentar te trazer de volta ao caminho que ele um dia o colocou. Lembre-se, não se engane, após você aceitar ao Senhor e andar no seu caminho, o amigo vai tentar te resgatar. Mas Deus te diz: vestivos de toda a armadura de Deus, para quais, quando vierem os dias difíceis, vocês possam resistir ao diabo. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir da sua presença. Jesus chama os seus discípulos certa feita, começando a pregar e a falar da palavra, de semear a palavra de Deus. Jesus, falando em meio à multidão, ele disse: olha, o semeador saiu a semear. E quando ele ia semeando, lançando a semente, algumas sementes caíram sobre o caminho. Continuando o semeador, levando ali a sua semente, algumas caíram sobre pedras. E outras sementes caíram em boa terra. As pessoas que estavam em volta não entenderam muito bem. Os discípulos também não entenderam. E logo, algumas horas depois, chegam para Jesus: Jesus, que parábola é essa? O que é a semente? E Jesus fala: a semente, filhos, é a palavra de Deus. E preste atenção se isso não acontece hoje. A semente, filhos, é a palavra de Deus. E aquela que cai sobre o caminho é a palavra que a pessoa vem para a igreja ou em algum local, ele ouve aquela palavra, mas antes de que aquela palavra possa produzir frutos, ele logo se esquece da palavra. Jesus Cristo nos diz que vem o diabo e tira aquela palavra que foi semeada. Nós estamos neste mundo vivendo em guerra. Você é um soldado de Cristo. Não baixe a sua guarda. O Senhor continua dizendo: aquela que cai, irmão, sob pedregulhos, é aquele que recebe a palavra e logo se anima. E ele fica, sabe, com aquela vontade de levar a sua palavra a outra pessoa. Mas quando vem o tempo ruim, quando vem o calor, ele procura profundidade, mas não tem raiz, não tem conhecimento na palavra de Deus. E aí, em meio à tribulação, em meio às tempestades, ele acaba desfalecendo. Já notou que aquela planta que nós plantamos, algumas vegetações que só nascem no inverno, fica bonito durante a chuva, mas não tem raiz.
Logo que chega o verão, ele vai murchando, porque a sua raiz não foi até o mais baixo profundo da terra, atrás da água, mas ele só se alimenta superficialmente. Assim também é o crente que se alimenta pouco da palavra de Deus. Em meio à tribulação, ele logo desfalece, porque não tem raiz. Mas olhe para mim aqui. O Senhor nos diz que você, homem e mulher de Deus, que está aqui nesta noite, que está me ouvindo aqui nesta noite, é árvore plantada junto a ribeiros de água. Diante do calor, diante das adversidades da vida, você tem raiz e se alimenta do ribeiro que se chama Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos rega, que rega a igreja do Senhor. É Ele quem te fortalece. Sabe, às vezes vem aquele calor, você diz, eu não suporto isso, Deus eu não suporto, mas você tem raiz. O apóstolo nos diz, sabe, olha, embora exteriormente estejamos, sabe, machucados, mas interiormente nós somos regados pelo Espírito de Deus, aleluia, pela presença de Deus em nossas vidas. Busque a presença do Espírito Santo. Deus não nos deixa só, Deus não deixa a sua igreja só, Deus não deixa aquele que o busca falando sozinho, Ele responde a minha e a sua oração. Aleluia, aleluia, fala comigo, eu sou árvore plantada junto a ribeiros, eu me alimento, fala, eu me alimento do Espírito de Deus, porque Ele vive em mim. O Espírito de Deus vive em você. Você tem valor, filho, você tem valor, filha. O que a Bíblia nos diz, irmãos, sobre pessoas que desistem. Pessoas que em meio a essa luta, a essa tribulação, acabam desistindo. Precisamos também entender isso. Não deixe, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o inimigo, aquele que nunca mais para sempre será, tire a palavra de Deus, que um dia foi colocada no teu coração, que lhe deu vida, que lhe deu paz, que te restituiu a alegria e a felicidade. Repreenda com toda a tua força e em nome de Jesus. Quando ele lançar palavra contra você, porque assim fez o Senhor Jesus Cristo. Com palavra combateu também o inimigo que tentou pôr dúvida. E preste atenção, ele sempre vai pôr dúvida no coração daquele que não está bem alicerçado e arraigado. Que a Bíblia nos fala então, irmão, daquele que deixa a palavra de Deus, os que se afastam da presença do Senhor. O apóstolo Pedro, ele escreve a sua carta, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 22. Algo interessante que nós devemos sempre guardar. Ele diz, porquanto depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e vencidos. Forem envolvidos e vencidos. Torna-se o último estado pior do que o primeiro. Diga comigo, misericórdia. Que o Senhor guarde a sua igreja. Que o Senhor guarde o seu povo. Torna-se o último estado pior do que o primeiro. Se vocês, conhecendo a Deus, tomaram conhecimento desta palavra que liberta, que transforma, forem novamente envolvidos, e a palavra de Deus nos diz, e vencidos. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. O apóstolo Pedro prossegue dizendo, olha, melhor seria que ele fosse lançado, uma pedra sobre o seu pescoço e lançado sobre o mar.
Melhor fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Diga comigo: eu fui lavado, eu fui remido, eu fui lavado e eu fui remido pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Preste atenção, irmãos. Este mundo pode não te valorizar. Ei, filho de Deus, filha de Deus, para de sofrer e chorar, procurando valorização neste mundo. Filho e filha de Deus que tem chorado, sofrido, pare de buscar valorização neste mundo. Este mundo não vai te valorizar, porque ele não sabe o quanto você custou. Mas a palavra de Deus nos diz que por você foi pagado bom preço. Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagou o resgate para que você se fizesse povo de Deus, filho de Deus, herdeiro com Jesus Cristo, teu Senhor e Salvador. Foi pago por você um bom preço. Preste atenção, neste mundo não vai te valorizar. João escreve na sua carta dizendo: olha, porque este mundo não te valoriza. É simples. Sabe por que este mundo não te valoriza? Porque você não pertence ao mundo. Você é cidadão dos céus. Você é escolhido de Deus. Você foi chamado para o servir. Não vai te valorizar nunca. É o que Deus nos diz. É o que João escreve. João capítulo 15, versículo 19. Se puder, projete. Este mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quem? Jesus Cristo diz: eu os escolhi. Aleluia. Você é escolhido de Deus. Bata no teu peito e diga: eu sou escolhido de Deus. Eu fui tirado do mundo. Oh, por isso o mundo nos odeia. Pessoas que vivem procurando valorização, aplauso do mundo. Procura, olha, apresentar-te a Deus como obreiro e obreira aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tenha de que se envergonhar. Este é o verdadeiro valor do cristão. Quem te valoriza, irmão, é quem te conhece. Quem te valoriza, filho de Deus, é quem te conhece. E quem te conhece é o Senhor, o teu Deus. Ele sabe o seu valor. Ele sabe o quanto você padeceu, sofreu. E Ele sabe o preço que teve que pagar para que você estivesse hoje, nesta noite, glorificando e louvando o seu nome. Dificuldades virão. O Senhor não nos disse que teríamos, sabe, como Josué chama a atenção do povo: olhe, presta atenção, esse Deus é Deus zeloso. Em outras palavras está dizendo: olha, vai vir dificuldade. Vai ter momento em que você vai olhar e vai se sentir sozinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você simplesmente sente isso. Mas aos seus anjos darão ordem ao teu respeito, para que te guarde, para que não pise o teu pé em pedras. Se pode até se sentir sozinho, mas Deus está ao teu redor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. O apóstolo diz: olha, por isso, igreja santa do Senhor, por isso, irmão, não desanimamos. Sabe por quê? Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Diga para mim nessa noite: Senhor, me dá o renovo. Fala comigo: Senhor, me dá o renovo. Exteriormente eu estou desgastado, mas dia após dia o Senhor vai renovando a minha fé, vai renovando as minhas forças, vai me fazendo novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus.
Você é renovado no Senhor, o Espírito Santo de Deus é que te renova. Considerem isso, irmãos, que os nossos sofrimentos atuais não hão de comparar com a glória que um dia veremos quando entrarmos lá no céu e estivermos ceando com o Senhor, face a face, frente a frente. E há uma promessa de Deus. Você sabia disso? Jesus, antes de ascender ao céu e fazer a sua santa ceia, ele disse: eu não provarei mais do fruto da vide, até que um dia estejamos lá no céu, Jesus Cristo e a igreja dele, aleluia, na grande ceia do Senhor, rodeado de anjos e glorificando o teu santo nome. Há uma promessa de Deus. Irmãos amados, assim como Josué fez, tome as rédeas desta situação. Josué parou e disse: olha, se vocês quiserem, podem ir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Siga o teu caminho, tome as rédeas dessa situação, não deixe ela te conduzir, conduza, não deixe essa situação te conduzir, ou te conduzirem. Tome as rédeas. Segura a sua mão assim no alto. Diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite eu tomo as rédeas das situações de minha vida. Senhor Jesus, eu, em nome de Jesus, nesta noite tomo as rédeas. Olha, irmãos, muitas das vezes estamos feridos, maltratados, perseguidos, e de repente alguém chega e diz: olha, eu preciso falar com você. Quantos já passaram por isso? Você está passando por uma dificuldade, um problema tão grande, e alguém chega para se aconselhar com você. Chega diante de você e diz: me ajude. E você talvez numa situação pior do que ele. Mas há uma diferença, e a palavra de Deus nos diz: há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Você passa sobre a tribulação, mas você tem a certeza de que Deus está contigo, porque Ele diz: eu não te desampararei e não te deixarei. E às vezes a pessoa chega diante de você: por favor, me ajude. Você talvez não entenda isso, mas sabe, ela vê em você o equilíbrio, ela vê em você mansidão, ela vê em você a presença, o brilho de Deus. Ela vê em você a saída para aquela situação, porque ela diz: olha, normalmente quando chega diz: eu sei que você serve ao Senhor, eu sei que você é uma serva de Deus, eu sei que você é um servo de Deus, me ajude. Sabe por que isso? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Exteriormente estamos massacrados, mas interiormente somos regados pelo Espírito de Deus. Talvez você não entenda, mas o Senhor disse: olha, não pode, aleluia, acender um candelabro e o esconder debaixo da mesa. Não, antes ele é colocado no alto, para que seja luz para este mundo, sal desta terra. Você é luz, você é sal. Então tome as rédeas em nome do Senhor Jesus. Tome as rédeas. Deus te colocou como sal da terra e luz deste mundo. Isaías, não compreendendo o que se passava, ele fala e escreve, Isaías capítulo 50, versículo 4, ele diz: olha, o Senhor me deu uma língua erudita. Sabe para quê? Para que quando as pessoas que estiverem cansadas, abatidas, chegarem diante de mim, eu possa ter uma palavra que lhe dê descanso, que lhe dê repouso, que lhe dê paz. Porque isso acontece? Porque Deus está em mim. Aleluia, se eu fosse você, aplaudir ao Senhor. O Espírito de Deus está sobre você.
Deus me deu uma palavra, uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Isaías 54, ele diz, olha, ele desperta-me toda manhã. Quem te dá o sopro de vida é o Senhor. E eu estou como aquele que aprende continuamente diante de Deus. Nós somos alimentados continuamente diante do Senhor. Você é alimentada diante do Senhor. Então por isso que aqueles que estão sedentos veem em você uma fonte que salta para a vida eterna. Vê em você, aleluia, aquele ribeiro que irá apaziguar a sua sede. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pedro diz, 1 Pedro 3,15, antes santificai ao Senhor em vossos corações e estais sempre preparados. Sabe quando alguém chega diante de você e diz, olha, por que você tem algo diferente? O apóstolo Pedro nos diz aí, estejam preparados a responder com mansidão, com calma, a todos que chegarem diante de você e dizer, qual a razão da sua esperança? Porque diante de tudo que estamos passando, você tem esperança. Porque a nossa esperança não está no homem. A minha, a sua esperança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. Aquele ao qual nós rendemos glórias e aplaudimos, glorificando ao teu santo nome. Precisamos tomar as rédeas da situação. A palavra de Deus diz que não devemos estar ansiosos diante de Deus. Antes, toda a nossa ansiedade e súplica deve ser levada diante do Senhor. Se quiserem, podem fazer o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas para isso, já estamos encerrando. Precisamos tomar uma decisão. Fique de pé no teu lugar, por favor. Tomem uma decisão. Josué, naquele momento em que reuniu o povo, em que o Senhor falou com ele, ele disse, olha, hoje eu tomo uma decisão. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. A igreja em Laodiceia estava titubeando. Jesus Cristo, quando chega diante dele, diz, eu conheço as suas obras. Laodiceia, eu conheço as suas obras. E sabe o que eu tenho contra ti? Que você não é quente, nem é frio. És morno. Deus espera de nós decisões firmes. Não existe meio crente. Ou é ou não é. Ou você crê ou não crê. Foi isso que Josué disse. Não existe o meio termo. E o Senhor falou para a igreja, disse, olha, seja frio ou quente. Porque se permanecer morno, eu vou vomitar da minha boca. Deus espera de você sinceridade. É isso que a palavra de Deus nos diz. Se está frio, você vai pedir, Senhor, me aqueça, me alimente, para que eu possa, diante dos problemas, das situações, permanecer fiel. Tome uma decisão. E encerro dizendo uma coisa para você, filho. Deus não deixa nada pela metade. Porque Ele é infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos. Ele fará infinitamente mais. Ele é o teu Deus. Curve a sua cabeça neste momento. O apóstolo Paulo diz, olha, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, Ele irá
completá-la. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Chegou o momento em que você tem, que deixar toda a distração de lado. Toda a distração de lado. Vão tentar te tirar da presença do Senhor, isso a todo momento. Há um hino da harpa que diz que passarinhos, belas flores, estão todos os dias, tentando nos tirar da presença de Deus. Mas o seu foco deve estar em Jesus Cristo. Aleluia. O seu foco deve estar em Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. Há um Deus que cuida de você. Fala para Deus nessa noite: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a minha fé é fortalecida com a tua palavra. O Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não vem de ouvir conversas, mas vem de ouvir a palavra de Deus. É ela que nos fortalece. Então coloque isso no teu coração: eu preciso aprender a palavra de Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Vai chegar um dia, Deus cuida de mim, aleluia, na sombra das suas que Ele estará contigo. Deus cuida de mim. Pede a Deus: Senhor, cuida de mim. Eu amo a tua casa, Eu amo estar na tua e presença. não ando sozinho. Não me deixa, Senhor, Estou sozinho. perder a alegria de estar na tua presença. Deus cuida de mim. Muitas pessoas que nos últimos dias têm perdido a alegria de estar na casa do Senhor. Deus cuida de mim. E nesta noite, se você quer fazer uma aliança com Deus, renovar a sua aliança com Deus, Deus cuida de mim. aí aonde você está, eu não preciso saber. Você vai dizer: Senhor, eu quero ter novamente a alegria de estar na tua casa, de estar na tua presença. Não deixa que o inimigo roube do meu coração, meu Deus, a tua palavra que tem sido semeada, antes que possa cair em boa terra, para que possa produzir bons frutos. Não fique simplesmente choramingando, mas eu não. Lute pela sua fé. A palavra de Deus nos ensina. Pede: Senhor, eu preciso estar, Pai, com as minhas raízes enfincadas, como casa construída sobre a rocha. Pode vir um vento, pode balançar, mas eu não posso perder a alegria. Como disse Davi: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não deixe que o inimigo tire isso do teu coração, meu irmão. Não deixe jamais. Jamais. Jó começou a vencer as adversidades e os obstáculos quando ele sentiu-se, ali naquele momento desprestigiado. A sua esposa dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: olha, você fala como uma louca. Nu eu nasci, nu eu volto para o braço, ou para as terras, ou para o braço, para o acolhimento da minha mãe. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus e o Senhor também tirou. Ali foi quando Jó começou a vencer. Não foi um momento em que os seus amigos trouxeram que Deus deu tudo em dobro, não. Foi naquele momento. Ele não permitiu que o inimigo lançasse dúvida ao seu coração, mas permaneceu firme e fiel. Não perca a alegria de estar na presença do Senhor, de estar na casa de Deus, nunca, jamais. Chegou um momento que você tem que orar mais. Talvez seja um momento de você jejuar mais. Talvez seja um momento de você dizer: Senhor, eu quero viver a alegria e a presença do Teu Espírito novamente.
jamais virar as costas. Não, permaneça firme. Permaneça firme. E Deus vai te abençoar. Quero lançar também uma palavra para você que me ouve, que está afastado dos caminhos do Senhor. Já está mais do que na hora de você retornar à presença e à casa do seu Pai. Está mais do que na hora. Alguns poucos minutos, ou tempos, ou dias, ou anos, essa igreja como aqui está irá desaparecer. Você procurar novamente, e procurará a alegria de estar na presença do Senhor e não vai encontrar, porque essa igreja já estará com o Senhor na glória. Volta, filho, volta, filha. Deixe que Deus cuide de você, como cantamos aqui. Deus cuida de mim na sombra da... Deus cuida de mim. Glória a Deus. Eu amo a sua casa. Ame estar na presença do Senhor. E não ando sozinho. Eu estou sozinho, pois sei. Ele cuida. Deus cuida de mim. Aleluia, Jesus. Cuida de mim. Senhor, abençoa o teu povo. Sombra da sua. Em nome de Jesus, visita aquele Cuida de mim. que nesta hora, Senhor, perdeu a alegria de estar na tua presença. Senhor, mostra-lhe que não é contra carne nem sangue que tem que lutar, mas contra principados e potestades. Que ele precisa voltar a viver o primeiro amor, a primeira graça contigo. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida. Neste momento, agradeça a Deus, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Dê graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos dos céus que têm sido derramadas sobre este lugar. Pai, te agradeço por nenhum dos teus filhos terem ficado para trás, mas terem, Senhor Deus, terem sido e têm sido, ó Pai amado, abençoado meio diante dessa tribulação que o mundo passa. Pedimos que o Senhor, ó Pai, possa multiplicar o azeite e a farinha. Não deixe que de nada tendo falta aos seus filhos, porque sendo abençoado teus filhos, a tua casa também será abençoada no nome de Jesus. Você que irá abençoar a casa do Senhor, não esqueça de dizer graças a Deus. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? Irmãos, terça-feira, culto de oração. E quinta-feira também, 19h30. Terça-feira, 19h30, culto de oração na terça. E culto normal de adoração e louvor a Deus na quinta-feira. Amém? Faça assim com as suas mãos. Vamos receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e eterna consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vão em paz. Que Deus o abençoe.